Bom, pessoal, essa vai ser um vídeo bem rápido, tá? Sei lá, 5 minutos aí, que é só para falar um pouco sobre números complexos, porque é uma coisa que a gente precisa saber para a próxima semana, né? Para a próxima semana de aula, porque lá a gente vai falar um pouco sobre isso, né? E aí vocês precisam ter esse conhecimento de base. Mas eu não vou ficar explicando muita coisa aqui, né? Porque números complexos é uma coisa que eu espero que vocês saibam, tá? E caso vocês não tenham muita familiaridade, vocês podem até pegar lá na Wikipedia mesmo, que tem muitas coisas que explicam, né, de forma bem detalhada lá e bem clara. Então vocês podem ficar à vontade também para utilizar essa fonte de informação, tá? Não tem problema nenhum. Então, números complexos, a gente vai acabar utilizando alguns conceitos ali, né? Então, ele ocorre quando a gente quer representar uma raiz quadrada negativa, né? Essa é a definição do nosso j ou i ali, né? Depende de como você prefere. Eu acabo utilizando bastante o j porque o i utilizo para fazer iteração, né? Acaba acontecendo isso. Então, a gente pode encontrar tanto o i, né? Como está aqui na imagem. Essa imagem eu tirei lá da Wikipedia até, né? E ou J, tá? Tanto faz, são as duas representações são aceitáveis, né? Então aqui no código até você pode ver que é um I que eu coloquei. Então depende da situação, tá? Mas I ou J você consegue utilizar no MATLAB também. Os números complexos, então, ele vai ter uma parte real e uma parte imaginária, que é como a gente chama, né? E o eixo real é o eixo x e o eixo imaginário é o eixo y. Então veja que a gente pode, né, do jeito que está aqui, o x ele está sendo representado aqui na parte real, né? E o y é a parte imaginária, que isso forma o nosso número complexo z, ok? Nesse caso aqui, a gente está falando de uma representação cartesiana. Mas se a gente falasse desse tamanho aqui, que é o módulo, né, do z, como um raio e um ângulo, né, a gente está falando de uma representação polar, né? Então, nesses dois casos, tem aqui o código que fala, né? A representação cartesiana vai ser a parte real do x e a parte imaginária do x, sendo que seria aqui no caso 3 e 4, né? Já a representatividade aí, representação, né, polar vai ser o módulo, que é o absoluto, né, do número x complexo, e o ângulo dele, né, o ângulo que ele faz aqui a partir do eixo x no sentido anti-horário, ok? Então, com isso, com essa representação polar, a gente pode definir a identidade de Euler, que a gente vai usar bastante. Tá? Então, a identidade de Euler, ela representa, né, um número complexo de módulo 1 e que possui ângulo θ. Tá? Então, esse ângulo θ aqui é cosseno de θ mais o j seno de θ. E se você faz o módulo desse ângulo aqui, você encontra 1, ok? Que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, é uma identidade. E se a gente fizer, né, que o módulo de z ele é igual a r, a gente pode representar então que é um r, que a gente está multiplicando, né, um valor, então esse r ele vai ser um valor real, tá? Então um valor constante, ele tem que ser positivo, porque ele é módulo, né? Então, ele vai variar de 0 a infinito. E o e elevado a jθ vai dizer quanto que esse módulo está girando aqui em torno, né, do nosso círculo aí imaginário, tá? Então, está girando aqui em θ e o quanto que esse raio aqui, esse r, né, o nosso módulo de z, varia. Isso aqui é o básico que a gente precisa saber, né, que a gente vai trabalhar com essas identidades aqui quando a gente for falar lá de transformadas de, de Fourier, né, e aí a representação em frequência, tá? Então, basicamente é isso que vocês precisam saber. Tem um códigozinho lá no MATLAB também, se vocês quiserem dar uma mexida, né, que é isso daqui, tá? É exatamente esse código aqui. E aí, vocês vão estar aptos ali para
para saber tudo que eu vou falar, né? A gente vai utilizar isso, a gente não vai ficar manipulando muito, né? Então a gente só precisa entender isso na hora da gente definir a transformada de Fourier aí na nossa próxima semana de aula, beleza? Então, acabou por essa semana, tá, gente? Semana que vem tem a prática, que é uma lista de exercícios, basicamente, e aí vocês têm que entregar o código, né? Fazer alguns comentários. Então, o que eu pediria para vocês, né? Fazer um texto em um Word, ok? Então, questão 1, vocês comentam o que vocês fizeram e fala qual que é o código que vocês, qual é o nome do arquivo em MATLAB que vocês fizeram para responder aquela questão, tá? Então, se for só o código que eu estou pedindo, vocês entregam assim, questão 1 é código tal, tá? Não precisa comentar, mas tem algumas que vocês precisam comentar, e aí lá eu gostaria que vocês fizessem essas respostas, ok? Então, se tiver que comentar, você comenta, né, no próprio Word, falar aí eu fiz isso, aquilo, né? Se vocês quiserem comentar também no próprio código, também pode, ok? Mas deixar isso bem explícito, claro, lá para que a hora que eu for corrigir, né, fique mais tranquilo para que eu entenda o que você fez. Então, é isso, né? Bem tranquilo, acho que deu umas 2 horas aí de aula, né? É um tema que a gente já começa, né, a ver que é bem abstrato, né? A gente falou ali das frequências, das amostragens, dos problemas que podem surgir, né? Então, mexam nos códigos lá e tentem entender, né, o que foi feito, porque vocês vão poder até aproveitar muito daqueles códigos na resolução aí das atividades, ok? Então, um abraço pessoal. Qualquer coisa apareçam na aula síncrona às 10 horas da manhã na sexta-feira, tá? Só para tirar dúvidas, né? Não vai ter exposição de nada, é só discussão e dúvidas, resolução, tá? Abraços, até mais, pessoal. Tchau, tchau.